Nós vamos conversar com a doutora Constanza Bodini, que é uma especialista em garantias, principalmente imobiliárias, mas converge também com as nossas garantias imobiliárias. Ela tem uma história de vida muito interessante e vocês vão gostar dela. Muito obrigado, Constanza, de aparecer aqui e conversar com a Uniregistral. Ai, muito obrigada a você, Renato. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito grata, né, pelo convite, muito feliz, realmente. Nós é que estamos agradecidos por você aceitar, porque ela tem uma experiência, ela estudou Direito na Argentina, na Universidade de Brasília, então ela tem uma dupla formação, é advogada credenciada nos dois países, mas uma vasta experiência internacional. Ela tem mestrado em Illinois e tem uma vida muito bonita. Conta um pouquinho da sua carreira, então, para os meninos se entusiasmarem. Se tem alguma coisa que acho que pode entusiasmar, é isso de querer se superar dia a dia, né? E de não ficar aí no seu lugar, zona de conforto, como falam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa, desafiante, né? Todo dia é um novo desafio. Mas se vocês são curiosos e sempre têm assim, essa vontade de continuar aprendendo, eu acho que é uma coisa super boa sair do seu lugar de conforto. Então, eu acho que, assim, falando um pouco de mim, meu pai tinha uma fábrica de laticínios na Argentina, ok? Era uma empresa de, assim, mediano porte, sabe? Uhum. E ele sempre sofreu muito com a obtenção, sabe, de financiamento. Sempre foi muito difícil para ele. Ele tinha muito estoque, tinha muitas máquinas, tinha um monte de coisas para dar em garantia, mas ele não conseguia financiamento. Então, desde criança, eu acho, eu vi ele sofrer. Essa foi a inspiração. Essa inspiração, realmente foi uma inspiração. Eu estudei Direito, porque eu sempre fui assim muito... Queria ajudar a defender as pessoas, não sei, uma coisa muito idealista, na verdade. E o que aconteceu? Eu vi que ele tinha muita dificuldade. Então, aí fui estudar Direito, na Universidade Católica Argentina. Depois, eu comecei a trabalhar muito cedo num escritório, tipo Pinheiro Neto brasileiro, o maior da Argentina, chama Marvalo, Farrell e Mairal. E aí eu fiquei quase 5 anos, eu acho, e comecei trabalhando sempre na área de direito comercial, sempre com temas... E aí, direito comercial é bem amplo. Sim. E comecei a ficar cada vez mais curiosa por como fazer para que pessoas como meu pai consigam financiamento e consigam utilizar seus bens como garantia. Aí eu trabalhei em outros escritórios, me formei, obviamente, e comecei a trabalhar numa entidade financeira. Entrei numa empresa há 4 anos, que era tudo mercado de capitais. E aí trabalhava... e você sabe que a Argentina, mercado de capitais, mercado de capitais e, na verdade, mercado cambiário, como eles falam, é muito desafiado, né? É muito desafiado. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Sim. Aí, depois de... comecei a trabalhar aí, trabalhei 4 ou 5 anos, até que eu percebi que eu queria muito fazer uma experiência fora. E aí decidi que eu queria estudar fora. E aí tem uma história um pouco mais de vida, não? Que meus pais não queriam que eu fosse a morar fora. Claro. Eu já tinha estudado Direito, já tinha graduado, já tinha feito uma pós-graduação na Universidade de Buenos Aires, além da Católica. Tipo um mestrado também na de Buenos Aires, e estava namorando, tipo, o homem ideal para eles, né? Então, aí, eu queria muito ter uma experiência diferente e começar a trabalhar com financiamento internacional. Eles não quiseram, podiam me ajudar, na verdade, financeiramente, mas eles falaram, não, você fica aqui, tipo, perto da gente. E aí eu falei, ok, não vou fazer isso, eu vou começar a estudar, estudei bastante, até que ganhei uma bolsa
Então foi uma rebeldia. Foi uma rebeldia. Rebeldia de juventude. Mas aí eu ganhei uma bolsa e eu ganhei tipo uma full tuition, o que chamam, que é uma bolsa integral da Universidade de Illinois. Total. Então eles basicamente pagaram a minha faculdade. Eu morava num estúdio pequenininho, um quarteirão de meus pais, mas sozinha. Tipo, e eu fiz um bazar com minhas coisas. E lembro que eu vendi tudo que eu tinha eu vendi. Fiquei só com meu violão, que não dava para vender, eu deixei aqui para minha mãe. E fui embora para Illinois, que é onde fica Chicago, né, que é muito frio. Com uma malinha, com casaco bem para frio só. E alguns dinheiros que eu fiz, alguns dólares que eu fiz vendendo as coisas de casa. E aí eu cheguei lá e eu fiz um mestrado então lá. Quanto tempo você ficou? O mestrado foi de LLM, como eles chamam, Master of Laws, dura um ano. Assim que eu acabei, no LLM foi ótimo, eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu fiz um monte de esporte, eu sou muito esportista, eu fiz muito esporte, joguei para vôlei para a faculdade, eu fazia parte do time de vôlei. E eu comecei a trabalhar também, como eu precisava de dinheiro, porque meus pais estavam que não vou ajudar você. E aí, depois, quando eu falei que eu ganhei a bolsa, eles ficaram, não acredito, você é muito... né? Aí eu fui lá, eu comecei, estudei bastante também e fui contratada por um professor português que chama Nuno Garupa, que ele também é jurista. Na verdade, ele é mais economista, mas sempre é professor de direito comparado. E como eu sabia outras línguas, porque eu tinha estudado numa escola de alemão e francês, eu comecei a trabalhar para ele fazendo trabalhos de direito comparado em 4 línguas. Puxa, que experiência ótima, muito hein? legal. E aí eu ganhava eu lembro que eram $700 que dava para pagar o aluguel. E como que eu tinha já da venda das coisas, eu comia. E estava super bem. Então, eu passei um ano ótimo. Eu fiz de tudo. Eu participei das moot courts competitions, que são essas competências de arbitragem. Eu fiz tudo o que eu queria. Eu fiz, até fui presidenta do centro de estudantes. Olha aí que me candidatei porque eu queria voltar a nascer, sabe? Como tipo, você muda de país. Eu não sei se você teve a experiência de alguma vez morar em outro país, mas você como que... Aí eu pensei, ninguém me conhece. É um reinício, né? Vamos ver o que acontece aqui. E foi muito bom isso. Então, também recomendo muito para os brasileiros que estejam nas primeiras momentos, ou não, pode ser mais evoluídos na carreira, né? Tentar fazer uma experiência fora. Eu acho que é uma coisa muito enriquecedora. Claro. Todo dia você aprende uma coisa nova. E aí você foi nessa fase que você foi despertada voltou a se interessar pelas garantias? Então, o que aconteceu? Acabei o mestrado, aí foi numa coisa que chama New York Job Fair, que é uma feira de trabalho que eles fazem em Nova York em janeiro. E chamam as estudantes assim de universidades assim melhor num ranking, eles fazem tudo com ranking e tudo isso, né? Então, tipo, aí chamam os melhores e aí você vai, tem um monte de entrevistas. E aí eu fui contratada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para trabalhar em Project Finance, que seria tipo projetos de infraestrutura para a financiação de... Então, aí aprendi muito. Então, aí fui contratada, acabei o mestrado e mudei para Washington, D.C. O Banco Interamericano, o headquarters, a sede, fica do lado da Casa Branca. Então, a um quarteirão da Casa Branca. Aí já comecei a ser mais independente, né? Porque aí comecei a ganhar meu próprio dinheiro, tipo, e foi legal. E comecei trabalhando então para o banco e o trabalho era como se fosse você trabalha de advogado, só que acompanhando projetos. E cada projeto um financiamento. Pode ser um financiamento direto, como se fossem financiamentos bancários, ou pode ser também um financiamento em infraestrutura. Há muitas formas
formas de assim Os financiar. projetos eram aonde? Nos países da América Latina. Nos mais pobres, nos vulneráveis? Não tão. Não sei qual é rico. Não, tem Chile um pouquinho melhor, né? Não, o banco tem, todo organismo internacional, eles têm países que catalogam país A, país B, país C. Os países, Brasil é país A, México país A, Argentina também, são países que têm, além de um PIB maior, tem um monte de outros índices que fazem com que esse país seja um sócio mais, não importante, porque todos são importantes, mas que eles têm mais dinheiro para investir nesse país, porque um organismo internacional funciona como se fosse uma empresa, os países são os acionistas. Sim. É muito interessante. E aí, trabalhando no banco, comecei a viajar por vários países da América Latina e comecei a ver como funcionava a lei modelo de garantias mobiliárias da OEA e outras leis modelos que tinham... que os países já tinham, sabe, tomado e tinham começado a utilizar. E comecei também a aprender muito porque trabalhei com outras áreas, então comitê de risco, sabe, todos os que fazem finanças puras e duras, sabe, tipo essas então a parte financeira, que olha neles, que olha o setor de risco, que olha o setor pós-supervisão, que olha a supervisão quando você faz um projeto. Comecei a ver como trabalhava cada uma das áreas e entender como funcionava o negócio macro, não só uma parte. Acho que no escritório, tinha acontecido quando eu trabalhei no escritório, você vê só uma parte do negócio, mas não consegue ver tanto macro. É muito difícil entender, não, o negócio. Então aí como que abriu muito a minha cabeça. E o Brasil, como é que... Como cheguei ao Brasil? Então aí, o que aconteceu? Depois de 4 anos trabalhando aí, eu conheci um brasileiro e acabei começando a namorar com ele e acabei mudando para São Paulo. Então eu cheguei aqui e comecei a trabalhar como diretora, fui convidada como diretora da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo. E eu percebi que eu tinha que estudar de novo, porque sendo advogada estrangeira, não conseguia jogar, sabe? Aqui é uma coisa super interessante também para estudar e para ver como aprimorar os tratados. E na verdade, é aplicação, porque temos muitos tratados, mas não sempre funcionam como deveriam funcionar. O Mercosul não sempre funciona pena como deveria funcionar. E aí, o que aconteceu? Eu validei meu diploma. Mas para validar o diploma, você precisa prestar um monte de disciplinas. Eles falaram, ok, essa disciplina tem que prestar, essa não. Então, eu prestei bastante disciplina, assim, e eu fiz meu TCC de graduação. Opa. E foi muito boa a experiência. Depois disso, eu prestei a OAB, né, a prova. Outra grande experiência para mim, porque a gente não faz isso na Argentina. É só, tipo, é mais parecido ao que a gente faz nos Estados Unidos, né, que é o Bar Exam. Mas para mim era uma coisa diferente, né, prestar uma prova assim. Você achou válida essa prova? Eu achei válida. Você acha que avalia? Eu acho que sim, porque é um filtro, então aí tem uma discussão gigante, né? Mas ou você tem o filtro antes para aceitar uma universidade, tipo o MEC faz esse filtro antes, ou você faz esse filtro à última hora, tipo na UAB. Mas em algum momento você tem que fazer o filtro, senão você tem um monte de advogados que não sabem escrever nem falar, né? Não dá, né? Acho. Não sei. E aí, e o seu livro? O meu livro. Então, o que aconteceu? Eu trouxe um livro para ele. Olha aí. Meu livro foi, realmente, eu decidi que eu queria continuar estudando aqui. Além de fazer a validação do diploma e fazer, tipo, ser advogada de novo, eu queria muito fazer ou doutorado ou um outro mestrado. E era muito difícil para... Tipo, eles falavam para você, como não reconheciam meus mestrados estrangeiros, eu tive que fazer um outro mestrado. Então, agora eu tenho que fazer um doutorado, porque eu já fiz 3 mestrados. e eu queria muito fazer doutorado direto, mas não consegui, porque não era feito aqui, eu tinha muita burocracia. Que agora talvez seja possível. Tomara que seja mais fácil, mas nessa época, quando eu cheguei na USP, foi bem difícil. Muita coisa, não reconheciam meu mestrado fora porque não tinha... É normal, eles fazem isso aqui,
não em outros países, mas eles não reconhecem porque não tem uma tese. Tipo, muitos mestrados você não tem tese. Cada dia do mestrado é difícil. Aqui, aqui no estrito senso, o mestrado tem dissertação. Claro, e dissertação. o doutorado não tese. Tem tese, né? exato. Então, esse livro é a minha dissertação de mestrado. Que aconteceu? Eu cheguei aqui e pensei, que escrevo? Então, eu pensei, que posso... eu percebi, vou fazer isso que eu sempre quis, vou me sentar, agora que eu tenho mais tempo, eu vou me sentar a escrever e a estudar. E eu fiz isso. O que eu fiz foi trazer toda essa experiência com garantias internacionais e com esses financiamentos em cada dos países e começar a plasmar isso, sabe, em uma dissertação de mestrado. O livro se chama justamente Uma Proposta para a Modernização do Registro, né, de Garantias Mobiliárias, e foi pouco assim o resultado de uma pesquisa gigante que eu fiz, porque primeiro eu precisava entender o mundo como funcionavam os cartórios aqui, como funcionava o registro. Eu entrevistei muitas pessoas para fazer esse trabalho. Eu falei com oficiais de registro, eu sentei com vários colegas, e eles, muito assim, pessoas muito, o brasileiro é isso, né, muito acolhedor e aberto, e eu acho que é muito também curioso por saber como funciona o direito internacional. Então, eu fui muito bem acolhida por muitos, vários nomes que eu tenho, assim, que me abriram as portas e sentaram e falaram, olha, no meu registro a gente faz assim. E eles me mostraram assim o que faziam de tecnologia até esse momento que eu fiz o trabalho, como entrar uma garantia, todo o caminho, sabe? Eu sentei, fiz isso. Então, nos cartórios eu fiz várias entrevistas, depois também para bancos, para organismos internacionais, que como eu já tinha trabalhado, conhecia muita gente no IFC e no IGB também, então como trabalhavam aqui. Eu fui na CERC também, porque tem vários outros tipos de registros de garantias, como eu chamo no meu livro, intermediárias, que são bem interessante também, mas é outro tipo de bens, que achava que era importante também entender como funcionavam eles, porque algum dia eles podem ter algum tipo de papel dentro e seria bom que fosse harmônico e não uma coisa, sabe, de brigar por... Claro. Então, eu entrevistei todas essas pessoas, bastante gente, muita gente, até conseguir entender a complexidade. Não entender, porque acho que, não sei se alguém entende tudo, porque é muita coisa, é muito complexo, mas tentar pelo menos dar uma luz ao sistema. E o que eu percebi? Percebi que tinha muitos desafios. Por quê? Porque... Primeiro, a complexidade do país, né? O tamanho do país. A diferença que tem entre cartórios de lugares que são muito humildes, assim, muito pobres, e lugares que são riquíssimos. Então, aí, a tecnologia que tinha um cartório e outro, eu comecei a recorrer, sabe, a também entender como funciona, por que tinha bens, tipos de penhor, que eram registrados em um tipo de registro, no registro de títulos e documentos, e ou em registro de imóveis. Para mim, super, como assim? Por que tinha cartórios, que às vezes o cartório era de registro de imóveis e registro de títulos e documentos no mesmo cartório, e às vezes não. Então, como para alguém que vem de fora, para você nasceu com isso, faz parte, mas para alguém de fora, é muito curioso entender como isso, sabe? Como, por quê? Não estou criticando, só estou falando... Está constatando, né? Estou constatando, e isso faz cada vez para assim, uma pessoa que quer investir de fora um pouquinho mais complexo entender. Sabe? Para mim era bem difícil conseguir traduzir isso e tentar fazer uma harmonia do que eu conhecia. O meu trabalho meio que não é muito assim, é curto, mas quebrei a cabeça só para poder trazer a norma internacional e adaptar, mas não fazer um copy-paste, sabe? Não copio colo. Não, é entender o que funciona aqui e se alguma coisa está funcionando super bem, ótimo.
tipo, continuar aprimorando isso. E então foi tipo meio uma tradução, sabe? Mas ser um tradutor do que estava acontecendo, não descobri nada, não é nada, mas assim, dar uma mini luz em algumas coisas, que eu acho que é isso que tem de rico o trabalho. Você acha que nós estamos avançando nessa área de eu acho que garantias? avançando muito. Você fala muito aí do Marco Civil das garantias, né? Sim. De 2021. O que você achou? Nós avançamos? Avançamos muito, 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 muito. Eu acho assim, então, eu fiz esse livro, eu publiquei e depois eu tive assim uma grata surpresa que foi, chegou também, chegou para mãos de pessoas também que tinham muito interesse. Que bom. E no tema, e eu acho que foi muito bom e que eu acho que foi um mini aporte para essa nova lei. Eu sinto assim que foi um aporte para a lei, porque várias das ideias que eu trouxe, faz 4 ou 5 anos que eu escrevi o livro, estão plasmadas na lei. Que bom, hein? Então isso é uma coisa super gratificante, claro, sabe? E claro. muito linda para mim, porque... Há muita diferença entre a garantia imobiliária e a garantia mobiliária? Porque a ideia de garantia, não é uma coisa assim, baseada em confiança, né? Você entrega algo para garantir, para assegurar que você vai cumprir uma obrigação. A ideia não seria a mesma, assim, de você garantir bem imóveis ou bens imóveis? Seria... A ideia inicial não é a mesma? A ideia inicial, mais ou menos. Então, explica. Na verdade, todos estes leis modelos e tal, sempre separaram o que era imóveis do que era móvel. Por exemplo, eu fiz todo, no livro, eu fiz todo trouxe a normativa internacional mais importante sobre o tema. Eu vou falar um pouquinho disso porque eu acho que se relaciona muito. Isso histórico, que separa o móvel do imóvel. E não acho ruim para nada, eu acho que faz parte da natureza mesma da coisa, sabe? E da propriedade, tudo uma coisa mais, mas se faz parte da natureza da coisa. A primeira norma que eu trouxe foi a Lei Modelo de Garantias Mobiliárias de Washington, da OEA, Organização dos Estados Americanos, que foi 2002 em Washington. 20 anos, né? Exato, 20 anos, mas eles foram uma coisa muito moderna para a época, imagina 2002. E que fala, como essa ideia de garantia sobre móveis? Os móveis, então, são coisas, né? Qualquer tipo de coisas, até já falavam de propriedade intelectual, sabe? De coisas que você não pode tocar, intangíveis, tá? Já falava disso. E o que eles falam de diferente? Que todas as leis depois começam a repetir. Fala que, primeiro, essas coisas... na parte de registros, porque a lei tem monte de temas, né? Tem muitos temas. Normalmente, quando você separa essas leis, sempre tem a parte de execução, que é um tema super importante, porque se você não consegue executar sua garantia, está morto, não valeu nada. Não vale nada. Então, a parte de registro, que é uma parte que eu adoro e que é a que eu trabalho. E na parte de registro, essa lei fala um pouco de que os registros, fala de um registro único, central, não único, mas sim centralizado, onde você consegue registrar a sua garantia em um ponto da internet, em um ponto sabe? E e é eletrônico, não é mais em papel. Isso já faz tempo, imagina, 20 anos. Então, já fala um registro único, centralizado e eletrônico, e que, por ser muito mais simples, é de custo muito baixo. Sim. E aí serviria tanto para móveis como para imóveis. Esse registro, a Lei Modelo de Garantias Mobiliárias é para móveis, não para imóveis. Sei. Imóveis é outro mundo que a gente fala depois. Mas assim, móveis é um mundo diferente. Aí fala pode ser até dinheiro, pode ser qualquer coisa que você dá em garantia.
Então, essa lei é bem interessante. Depois, anos depois, aparece o que se chama a lei modelo da UNCITRAL, que é das Nações Unidas. Mas foi uma lei bem parecida à lei modelo da OEA, eu acho parecida porque toma muitas das ideias, só que juntou um monte de juristas do mundo todo, demoraram 10 anos em fazer, em 2016, eu acho, de Viena, 2016, e realmente é uma lei que o que traz é cláusulas modelos, que como que facilita nesse sentido. E depois outra lei que eu cito, que eu acho importante sobre móveis, mobiliário, que não é uma lei, a Convenção de Cidade do Cabo. A Convenção de 2001. Essa Convenção de Cidade do Cabo, Cape Town Convention, se chama, tem vários protocolos. Brasil, e porque eu trabalhei muito com essa convenção e acho bem interessante, é da UNIDROIT, tá? Que é o organismo internacional que trabalha sobre essa convenção. Achei super interessante essa convenção porque tem vários protocolos e Brasil ratificou a convenção, que é uma coisa super boa. Só 4 países da América Latina que já tinham ratificado a lei da OEA ratificaram: Paraguai, acho, Panamá, Paraguai, México, Brasil e a Colômbia, tipo, quanto fora do Brasil, os 4, né? E o que acontece? Eles ratificaram o protocolo aeronáutico e tem registro de bens móveis de alto valor aqui, de aeronaves, em um registro internacional que funciona perfeito com o RAV, registro aeronáutico brasileiro, que funciona muito bem e que eu tomei ideias desse registro também para fazer o meu livro. Por quê? Porque eu vi que já no Brasil já tinha um registro eletrônico centralizado, tipo, sabe, fácil, que você registra com só uma palavra, uma matrícula. Obviamente, nada a ver um avião por aí, ou um avião que, não sei, um estoque de alguma coisa. Mas eu trouxe as coisas que dava para usar isso para pensar que dar uma luz de que, tipo, o Brasil podia, por que não, usar esse tipo de ideias, esse tipo de modelo de registro para registrar bens assim a nível internacional. Essa convenção é super interessante. Esse protocolo, a gente então ratificou o protocolo aeronáutico e agora vários países estão ratificando um protocolo que chama MAC, Manufacture, Agriculture, Minery, como chama? Minery, Agriculture and Construction, mineria, agricultura e construção. Ou seja, é um protocolo que serviria para o Brasil registrar bens de alto valor para financiamentos internacionais, como os destes bancos que dão bastante dinheiro, mas sobre, por exemplo, maquinária agrícola, que aqui seria ótimo. Maquinária agrícola, todas as coisas de mineria, qualquer garantia de mineria móvel. Tem um monte de máquinas caríssimas que a gente, às vezes, não consegue registrar ou não consegue ter dinheiro sobre isso. Então, agora estou super interessada nesse tema, estou estudando bem esse protocolo. É um protocolo que o Brasil, na minha opinião, precisaria ratificar, seria ótimo. A União Europeia acaba de ratificar. Tem vários países, Estados Unidos, vários que ratificaram ele e que realmente estão começando a trabalhar com ele e está dando muito resultado. E Constância, você viabiliza uma espécie de garantia sobre a cobertura vegetal preservada? Sim, ela pode ser garantida? Total. E agora que está muito na moda... Isso não interessa com essa questão da descarbonização? Total. Sabe o que acho super legal? Que todos esses bancos de desenvolvimento olham com muitos bons olhos tudo que é crédito verde, como a gente fala, né? Esse crédito que tem alguma coisa boa por trás, alguma coisa que serve para o país crescer, ajudar um monte de gente, mas também para a natureza, cuidar a Amazônia, cuidar um monte de coisas que vocês têm aqui que são incríveis, que são maravilhas incríveis. Então, é uma coisa, exatamente o que você falou, é uma super luz
para poder ratificar, sabe, esse tipo de protocolo que ajudaria muito a, por exemplo, pessoas que trabalham nessas terras poder conseguir um financiamento para trabalhá-las de uma forma muito mais cuidada. Sustentável, cuidada. Várias empresas estão fazendo isso aqui, está muito na moda o crédito de carbono, crédito de um monte de coisas. Eu acho que faz parte agora. Faz parte como nossa responsabilidade, sabe? É como a responsabilidade faz parte. Não pode não falar disso, não pode não, sabes, entrar nesses temas. Agora, você colaborou, então, com a sua obra para a edição dessa lei 14.382, né, que está sendo bastante discutida, né? Há muita controvérsia, porque eu vejo, assim, pelo menos duas forças antagônicas. Aquele pessoal que enxerga o sistema de registros como um verdadeiro sacrário, que não pode mexer, que então a modernização representa um risco de substituição dessa atividade milenar, né, pelo mercado. E daqueles que são, eu me incluo nesse último braço aqui, dos que são adeptos do modernismo, que acho que a gente não pode segurar a tempestade da informática, da quarta revolução industrial com a mão. Você tem que ir se adaptando e aproveitando a experiência, a tradição, mas também incorporar a modernização. Então, o que você podia dizer da Lei 14.382? O que mais impressiona você? O que você acha que vai acontecer? Assim, que acho? Sabe, uma coisa que acho super interessante, por que eu consegui tanta informação? Porque como não sou um player, sabe, não sou nem de Corinthians, nem de São Paulo, nem de Palmeiras. Né? Então, realmente eu consegui escutar todo mundo e entender que todos têm, nenhum player vai perder com a lei. Obviamente, como qualquer coisa nova, vai ter que aprimorar, prática, erro, né? Como qualquer coisa, mas se você não começa um dia, sempre vai errar. Obviamente, tem muitas coisas para melhorar, muitas, mas tem que começar. Sim. E eu acho super bom isso de que realmente os cartórios já vão começar desde o último 31 de janeiro, eu acho que já tem que começar, né? Mas que acho? Eu acho que assim, os oficiais de registro não têm que se sentir ameaçados, porque hoje eles não chegam a muitas pessoas que não têm nem internet, que não sabem como nada, não chegam porque justamente ficam no seu lugar aguardando que o pessoal chegue, sabe? Sim. Então aqui tudo facilita tanto que assim, que até pessoas que antes até não têm por aí uma educação para saber entrar, se logar, todo esse negócio, vai ser muito mais fácil e vai facilitar que muitas pessoas que antes não conseguiam ter um crédito possam. Sim. Então, acho que facilita, ajuda. Não vão perder trabalho, não vão perder seu lugar. Há um grande receio aí do IgG, né? Sim. Que cria-se uma estrutura a mais e ela não vai interferir na atuação dos registradores. Sim, a IgG já aparece com outra lei, não com essa, né? Aparece com outra de 2021 e ainda temos que ver a regulamentação de que vai acontecer, porque aí tem muita gente envolvida e a regulamentação vai ser bem o mais desafiador, eu acho, dessa lei. Qual é a sua expectativa? Assim, como você gostaria de que ela funcionasse, que o sistema funcionasse? Eu gostaria que funcionasse de uma forma o mais, ou seja, guardando tudo, respeitando a Constituição, respeitando também como é aqui a propriedade, como é aqui o tipo de publicidade que vocês têm, porque também você não pode pegar uma norma internacional, como a que eu falei, que tem um registro que chama declaratório, e compará-lo com um registro constitutivo como o que vocês têm, que você sabe perfeitamente que funcionam diferentes. Os registros lá, você registra de forma declaratória com só o contrato já é prova de que você, da publicidade, sabe? Aqui não, aqui você tem que ir num registro, não? E todo esse trabalho do registro, que é riquíssimo também, e que aporta, não é que não aporta nada, aporta,
traz também ajuda muito, né? Então, traz muita segurança, né? Porque você pode, depois que está registrado, você pode dormir tranquilo. Exato. Né? Você tem todo um arsenal jurídico ali pronto para reagir se você for ameaçado na sua... Exato. Né? Então, o meu receio da IgG seria como vai funcionar tudo isso, como iria funcionar na prática aqui com a lei que a gente tem hoje aqui. Tipo, como tudo isso, porque você não pode pegar uma coisa e trazer e não ver que você tem um código civil, uma história, tem toda uma história gigante que não é anglo-saxona, tipo, não é, sabe, não é do UCC americano, não é dos common law, então é diferente, mas tem muita coisa boa que por aí não é português, não é tão português assim, de tanta coisa que, mas eu acho que pode ser copiada, ou seja, trazida de uma, então adaptada. Então eu acho que vamos ver como o meu receio da IgG é a regulamentação, para ver quanto poder realmente vai ter que ter um trabalho muito pesado de parte do Ministério da Economia, acho, e também do Bacen, eu acho, não, a toda a parte monetária. Vai ter que ter uma coisa... Agora, a ideia de você poder onerar mais de uma vez um bem que tem uma capacidade... eu não acho ruim isso, eu acho boa, é super bom. Porque alguns falam do receio da inadimplência, as pessoas vão se endividar completamente, depois sabe que não pode responder. Alguns falam disso, do que aconteceu nos Estados Unidos, né, com os créditos hipotecários. Em 2008. Que foi uma bagunça. Eu trabalhava num banco nesse momento e, nossa senhora. Mas, assim, foi difícil. Mas eu acho que não deveríamos ter medo disso. Se está bem controlado, você, quando tem uma garantia, pode valer muito. E você pode estar muito mal aproveitada, porque seu crédito, eu sou muito conservadora. Eu nunca tomo a garantia inteira. Eu não vou dar meu crédito, pode ser que seja um pouquinho da garantia. 20% da garantia vale meu crédito. Então, por que não vou conseguir? Por que não poder utilizar essa parte morta da garantia? Sim. E por que não? Eu acho super bom. Principalmente os americanos. Os americanos, quando chegam a São Paulo e veem esse número de edifícios, de grandes construções, e falam que só pode haver uma alienação, eles acham que é uma coisa ociosa, que nós estamos perdendo dinheiro. E o Brasil precisa de crédito, e de crédito da iniciativa privada, porque o governo não tem mais dinheiro para investimento, não é? Então, a ideia disso, justamente desses protocolos e tudo, é trazer dinheiro de fora, mas com um marco que eles se sentam à vontade e de que não achem que tem tanto risco que o crédito passa a ser caro. Sim. Que a gente poder sair um pouquinho do crédito típico do BNDES, que sempre sempre são os mesmos, e pedir dinheiro a outros que vai ser super, sabe, a gente vai devolver e com muito, assim, e vai produzir alguma coisa positiva para o Brasil. Eu acho que eu acho que tem muito para trabalhar aqui, para crescer, e está tudo se aos pouquinhos preparando. Obviamente, vai ter um monte de discussão, e é super saudável. Eu acho que tem coisa mais saudável que alguém que fale, você está falando besteira. Eu adoro. Porque é isso, faz parte da nossa carreira linda que escolhemos direito, né? Agora, aprender, né? O direito, ele tem se aberto agora, nos últimos anos, para esse diálogo com outras esferas do pensamento, com outras ciências, né? Total. Então, eu acho que o Brasil é um país que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo, né? Tem muitas. Então, isso deveria trazer uma ideia de prática efetiva, de concretização da justiça, né, em todas as relações. Não é ainda o que acontece, né? Agora, eu vejo com muitos bons olhos essa transferência de atribuições do sistema justiça, em sentido estrito, do judiciário, para os cartórios, né? Antigos cartórios, hoje delegações extrajudiciais. Aos poucos, nós vemos uma migração que é extremamente conveniente e saudável
para a economia, saudável para a população. Você acha que isso, você concorda com isso também, né? Sim, eu acho uma coisa positiva. Você me perguntava da lei, essa execução assim extrajudicial é ótima, ótima. Tira trabalho dos juízes que já têm trabalho até aqui, que não conseguem dar conta com tanto trabalho. Que depois, muita gente... Nós temos um sistema judiciário caótico, com 4 instâncias, né? Tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. Não, né? para mim também, as disciplinas mais difíceis para mim. Não é? Entender os precatórios. Ai, meu Deus, que difícil foi isso. Uma loucura, né? É uma coisa muito daqui. Mas, sim... Então, eu acho assim que isso é uma coisa super boa, saudável, barateia muito. Imagina você não ter que ir a enfrentar esses quantos anos. As 4 instâncias, vai, volta, vai. Muda de opinião, porque además muda a jurisprudência, porque nesses 10 anos acontecem coisas, né? É aleatório, né? É uma loteria. Você nunca sabe, tem que falar para o cliente, não posso assegurar nada, porque não tenho a tese firme, assim. Então, sim, é isso. Então, eu acho que essa execução é ótima, é muito boa, é simples. Para os cartórios também é uma coisa que eles participam mais, né? Acho muito bom, Então, e a maior vantagem que eu vejo, assim, de imediato, é que o Estado, o governo não coloca um tostão na atividade. Ao contrário, leva um percentual razoável do trabalho dos delegatários e não investe, né? É responsabilidade e risco dele e o usuário paga os emolumentos. Os cartórios agora começam a ter que investir bastante dinheiro em algumas coisas que por aí antes não estavam planejadas, mas eu acho que isso vai retornar com creces. Sim, eu assim, tenho certeza, porque imagina você tem a informação que você vai ter, a quantidade, por exemplo, um SERP, né? O sistema que vai a unir todos os registros, unificar o registro, né? A informação que vai ter. Informações mais ricas que os bancos, né? Porque tem muitos bancos que nem pessoas, tipo, tem pessoas que podem ter herdado uma propriedade da mãe, não sei o quê, e não ter, mas não tem cartão de crédito. Aqui, muitas. Então, aí você vai ter um monte de informação que nem os bancos têm, seja uma informação riquíssima, que também isso vale muito. Vale muito mais que o que você... Os dados são um patrimônio, hoje os dados são muito valiosos. Então, também eu falo um pouquinho disso no meu livro, sabe? Como de... Olha que você tem um monte de outras coisas que não é só isso, sabe? Tem muitas coisas que dá para fazer um monte de coisas. Há uma política estatal que não está sendo muito levada a sério, é negligenciada, é a questão da regularização fundiária, né? Você sabe que é um percentual imenso das propriedades imobiliárias que não são regulares, né? Sim. E isso também inibe as garantias, porque você não pode oferecer como garantia um imóvel que não é seu, né? No registro não é constância. Então, eu acho que se a gente caminhar para e passo a regularização fundiária e a implementação de tudo aquilo que a nova lei traz, né? Nós vamos ter uma intensificação da atividade econômica muito importante nessa fase para o Brasil, né? Totalmente concordo, 100%. E você acha muito diferente a nossa realidade em relação à Argentina na questão, nesses assuntos de... Porque nós somos muito próximos, assim. Às vezes, os brasileiros gostam de fazer pós-graduação em Buenos Aires, né? E nós nos inspiramos muito na doutrina argentina, né? Há um convívio tradicional nessa área, né? Sim. E agora, na realidade, é muito diferente? É bastante diferente. A gente tem algumas figuras que aqui são outras. A gente tem a figura do escribano, que é essa pessoa que faz esse trabalho de meio que oficial de cartório, um pouco às vezes. Uma parte desse trabalho, mas que dá como essa segurança jurídica que você está falando, que pode dormir tranquilo. Então, a gente tem outras figuras
que aqui evoluíram de uma forma diferente, são diferentes. Na Argentina também os registros estão se modernizando e tentando também começar a ser cada vez mais rápidos e modernos. Mas está igual que outros países da América Latina, né? Estão todos olhando para essa lei modelo da OEA, que é uma lei bem interessante e que vários países já ratificaram, tipo que realmente ratificaram, que vários não é que ratifica, mas vários países já adoptaram, não é um tratado, um protocolo, mas que começam a olhar com bons olhos. Então já também eles trabalharam e tem um histórico de trabalho com outros países também. Paraguai está muito evoluído nisso. É mesmo? Sim. Colômbia tem sim, Colômbia adotou a lei modelo da OEA e justamente eu consegui, como advogada de banco internacional, eu consegui registrar penhores desde meu escritório, que meu escritório nesse momento, eu não sei se estava em Washington ou na Argentina, mas eu consegui, não era Colômbia, com certeza não era Bogotá, eu fiz um registro de estoque desde meu computador, de uma forma super simples, e não por isso jogada, sabe? Simples, sim, mas sim. Não... Segura. Eu, sozinha, sem advogado... sabe, colombiano para fazer isso. Eu conseguia como advogada estrangeira. Então, só na prática percebi que dá para fazer esse tipo de coisas e que um organismo internacional não otorga um empréstimo para qualquer um, sabe? Era tudo super olhado, sabe, estudado, sim, não é uma coisa que tem um estudo, muita gente estudando a garantia, muita gente estudando E aí foi onde eu falei, por que não a gente começar a ver isso com outros olhos aqui? Sim. Então, as IGGs, eu acho que não é isso, mas tem algumas coisas que vamos ver como muda. Eu quero ver muito que fala a regulamentação, como vai funcionar. Agora você é uma estudante crônica, né? Uma estudiosa crônica. Quais são os seus projetos agora no seu... autoaperfeiçoamento, autoaprimoramento, né? Você vi que você vai ser doutora, né? Tomara. Mas além de no pós-doutorado, então, qual a sua área de pesquisa vai continuar a ser essa? Eu estou super interessada em continuar tentando estudar isso e meu sonho seria, assim, não sei o que vai acontecer, porque só Deus sabe, mas eu gostaria muito de conseguir viajar para a Unidroit e estudar esse protocolo internacional, essa Cape Town Convention e conseguir ver se convencer, a ver se conseguimos uma ratificação aqui. Então, meu objetivo seria esse, mas daqui a não sei quanto tempo, mas eu vou estudar muito isso para ver que consigo colaborar com isso. E sim, também eu gostaria muito de acabar fazendo meu famoso doutorado. Eu quero fazer sim, esse doutorado e como pesquisa provavelmente seja algum tema disso. Vou estudar a ver em que acabam as leis agora. E eu tenho também prática da Câmara, né, de todos na Câmara de Comércio, onde eu estou, e também eu trabalho num escritório que chama Bueno Tax Lawyers, que são todos tributaristas, e eu faço toda a parte justamente de direito de societário internacional, sabe, de trazer empresas para aqui e os brasileiros que querem ir para a Argentina e para outros países, tentar fazer essa tradução, sabe, como a gente tinha falado, mas em negócios mais de societários ou também comerciais. E meu objetivo é um pouco continuar aprendendo da experiência, porque eu não sou acadêmica 100%, ou seja, não sou da biblioteca, sabe? Eu sou da prática. Por isso o mestrado que eu fiz na UGB chama Prática Profissional, que eu acho super legal, foi bem diferente, porque todo mundo que estava aí era todo mundo da profissão, sabe? Todo mundo trabalhava, sabia o que estava escrevendo da prática. Sim. Ninguém sabia só da estudar. Sim. Acho super legal também as pessoas que fazem só academia, sabe? Mas no meu caso era mais tentar
ver o que não funciona na prática, Claro. sofrer. Mas você sabe que eu tenho alunos de pós-graduação, meus orientandos, eu sempre falo que as dissertações e teses precisam impactar a realidade. Você escrever mais sobre o mesmo é condenar a sua tese, a sua dissertação a ficar guardada numa biblioteca e não ter sentido nenhum, né? Então não precisa ser assim, mudar o mundo inteiro, mas se você mudar uma coisinha, você está contribuindo bastante, né? Agora, uma coisa, Constância, que nós não falamos, eu queria explorar você. Há 30 anos, 20 anos, havia assim um sonho do Mercosul que ele fosse assim algo mais do que um controle fiscal, uma coisa assim, que seria uma união mesmo e depois abandonou-se essa tendência, né? Você acha que agora, com um novo governo, talvez a gente possa retomar e com mais intensidade esse relacionamento, que é tão importante para nós, né? Sim, é super importante. Eu acho que o nosso relacionamento, ou seja, eu não sou nem a favor de um governo nem de outro, zero, a política total, né? Mas, com a chegada do novo governo, eu acho que podemos, sim, acho que o Mercosul pode ter uma luz também por aí, né? Começar a trabalhar mais na prática e mais, sabe, fazer a lição de casa, os dois países que também, às vezes, não fazem a lição, né? Estou falando por Argentina, mas... E trabalhar mais em harmonia, porque realmente a parte assim comercial, você não sabe, assim, a Argentina depende muito do Brasil, o Brasil vende muito para a Argentina, muito, a gente compra muita coisa. Só quando eu assim, cheguei aqui, a morar aqui, percebi todas as coisas que a gente compra dos brasileiros. Constância, muito gostoso conversar com você. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Os nossos, aqueles que participam, né, o nosso público, é normalmente um pessoal jovem que está ali trabalhando nas delegações, no Brasil inteiro, e que às vezes... está pensando em prestar um concurso para ser titular de uma serventia, ou então está estudando direito para fazer qualquer coisa. E eles gostam de receber uma mensagem dos nossos convidados, né? Você já deu de início, falou assim, você tem que continuar estudando, não há limite, você tem que ter curiosidade. Não ficar satisfeito com a escola, né? Ser autodidata e ler cada vez mais, né? Mas o que mais que você poderia dizer para eles? Então, o que eu pensei quando eu tinha que prestar a OAB, né? Ou algumas coisas, ou parir aqui, parto aqui, foi difícil para mim, porque não estava minha mãe, eu queria ter um parto natural, e era uma coisa, um desafio, né? Todas coisas que a gente, você nunca imagina. Mas foi tudo bem? Foi tudo bem. O que é? É uma menina que nasceu na água. Nasceu na água. Beleza. Então, sem anestesia, sem nada. Como é que ela se chama? Chama Paz, P-A-Z. Oh, que beleza. É um nome espanhol. Mas eu tenho 2 filhos, Félix e Paz. Mas sim, os dois foram assim, bem... E uma coisa que eu pensei, se ela pode, por que eu não vou poder, né? Tipo, mas se ela pode, por que eu não vou poder? Eu vou poder. Então, eu sempre pensei, ela ou ele, né? O parto era ela, mas assim, pode ser. Então, se outro pode, por que você não vai poder? É só ter, como assim, essa vontade de todo dia continuar na luta e não ter medo. E tipo, não ter medo também com a modernização. Uma coisa que vai chegar e não tem, sabe, está tudo bem, tem que chegar, é saudável, é uma coisa positiva para todo mundo, e o país necessita desse crédito para crescer, tem muita gente, tem muitas coisas para melhorar, muitas estradas para melhorar, muito trem para fazer, muita coisa para fazer, então realmente... Não, porque não é que a gente não precisa de crédito, precisa de algum dinheiro para fazer esse tipo de coisas, então... Nada, ser como mais tranquilo e ir para frente. Tenho certeza que vocês gostaram de ouvir a Constância Bodini, doutora Constância, que escreveu esse livro tão bonito, Registro de Garantias Mobiliárias, uma proposta para a sua modernização. E ela vai continuar contribuindo para a modernização do nosso sistema. E tenho certeza de que isso vai melhorar a vida de todos nós, inclusive a de vocês. Muito obrigado, Constância. Obrigada a você pelo convite.